Olá, seja bem-vindo à aula 2 do intensivo Os Primeiros Passos no Caminho da Guitarra. Eu sou Vilmar Gusberti, guitarrista, professor de guitarra e idealizador desse intensivo. E nessa série de vídeos, o meu objetivo é te ajudar a começar a realizar o seu sonho de aprender a tocar guitarra. E na aula de hoje nós vamos eliminar algumas crenças que poderiam te desmotivar ou atrapalhar o seu aprendizado na guitarra. E depois, na parte prática, eu vou mostrar os detalhes sobre a postura que fazem toda a diferença. Desde como segurar a guitarra, como pressionar as notas, como segurar a palheta. Além disso, eu vou te passar alguns exercícios fundamentais para você praticar todos os dias aí, desenvolver as suas habilidades para conseguir tocar com mais facilidade. Na primeira aula eu falei sobre os principais erros que os guitarristas iniciantes cometem e como você pode evitá-los. Também falei sobre a divisão do estudo em 4 áreas, que são o repertório, a técnica, a teoria musical e a percepção auditiva, e ressaltei a importância de estudar os conteúdos na ordem certa. Além disso, eu expliquei como se lê uma tablatura e depois eu ensinei passo a passo como tocar alguns riffs de clássicos do rock. E eu também recomendei mais 4 aulas complementares em que eu ensino mais riffs, acordes básicos e uma canção fácil do Guns N' Roses. Lembrando que eu enviei os links e os PDFs dessas aulas no nosso grupo VIP no WhatsApp. Eu espero que você esteja praticando os conteúdos que eu passei. E se você ainda não assistiu a primeira aula, eu recomendo que depois você acesse o link que está aqui embaixo e assista com atenção a aula 1, porque ela é fundamental. E se você já assistiu, mesmo assim, eu recomendo que você assista novamente com atenção para absorver todos aqueles princípios que eu expliquei e para você evitar aqueles erros comuns que os guitarristas iniciantes cometem. Eu quero aproveitar agora para agradecer a todos que escreveram aqui na página os seus comentários sobre o conteúdo da aula 1. Eu fico muito feliz em ver que a gente está formando uma comunidade de guitarristas comprometidos e decididos a aprender e evoluir na guitarra. E vai um agradecimento especial também a todos que participaram da live de ontem, que interagiram no chat, mandaram as suas perguntas. Eu espero que eu tenha conseguido solucionar as dúvidas de vocês. Agora vamos para o conteúdo de hoje. Para começar, eu quero falar sobre algumas crenças que dificultam o seu aprendizado na guitarra, sabotam a sua motivação para praticar e muitas vezes são utilizadas como desculpas para não se dedicar o suficiente para alcançar os seus objetivos. E a crença número 1 é: para aprender a tocar guitarra, precisa ter o dom. Não é só na guitarra. Na música, na arte em geral, em outras áreas, nos esportes, por exemplo, existe muito esse tipo de crença. Eu sempre gosto de lembrar do grande jogador de basquete, Oscar Schmidt, que por causa da sua habilidade foi apelidado de Mão Santa. Uma vez em uma entrevista ele falou que não concordava com esse apelido, que ao invés de Mão Santa deveria ser chamado de Mão Treinada, porque aquela habilidade era resultado de muita dedicação. Claro, depois dos treinos, quando todos iam embora, ele ficava lá fazendo mais centenas de arremessos, todos os dias. Então, pensa bem, qual foi realmente o principal dom dele? Na minha visão, foram 2. Primeiro, foi o desejo de continuar sempre se aperfeiçoando. E o segundo foi ter disciplina para fazer o que era necessário para se aperfeiçoar. É claro que todas as pessoas têm uma predisposição, uma facilidade maior para fazer algumas coisas e também um pouco mais de dificuldades para fazer outras. Mas o que define mesmo onde que nós vamos chegar, aquilo que a gente vai realmente conquistar, é o desejo que a gente tem por conquistar algo e a disciplina que a gente tem para fazer o que é necessário para conquistar aquilo que a gente quer. E tudo sempre pode ficar mais fácil se você encontrar um mentor com um método que encurte esse caminho, que deixe ele mais direto e mais natural. A crença número 2 está ligada à anatomia de cada um. Tem pessoas que falam assim: eu já tentei tocar guitarra, mas a minha mão é pequena e eu não consigo alcançar direito as casas e as cordas. Ou então ao contrário: eu tentei tocar guitarra, mas a minha mão é muito grande e quando eu vou tocar uma corda eu esbarro na outra. Olha, no fundo tudo isso são desculpas. Se você quer realmente aprender a tocar guitarra, você vai aprender, não importa o tamanho da sua mão.
Se você tem a mão pequena, você vai adaptar a sua postura para alcançar e tocar aquilo que você quiser. E se você acha que tem a mão grande e quando você vai tocar acaba esbarrando nas outras cordas, simplesmente é porque você ainda não treinou o suficiente os fundamentos para desenvolver uma precisão e uma boa postura. É tudo uma questão de ajuste e de treino. Se o tamanho da mão fosse empecilho para aprender a tocar guitarra, o que a gente poderia dizer então do grande guitarrista Jonathan Bastos, que toca com os pés? Dá uma olhada no vídeo aqui. Pois é, agora não tem mais desculpas. Crença número 3. Eu queria aprender a tocar guitarra, mas eu já tô muito velho para isso e eu acho que eu não consigo mais aprender. Se isso já passou pela sua cabeça, tem que passar uma borracha e apagar de vez, porque é uma grande bobagem. Eu tive vários alunos já que começaram a aprender a tocar guitarra do zero depois de aposentados, depois dos 60, depois dos 65 anos de idade. E conseguiram aprender a tocar, realizando aquele sonho que eles tinham e melhorando a sua qualidade de vida. Nunca é tarde para a gente começar a aprender alguma coisa, para a gente começar a realizar algo que a gente quer. E tocar guitarra não vai demorar 20 anos. Em 1 mês, 2 meses, 6 meses, você já vai estar conseguindo tocar músicas que você gosta. Talvez não aquelas mais difíceis, mas as mais fáceis sim. E você já vai ter um repertório, já vai estar se divertindo e quem sabe até tocando aí com seus amigos. Crença número 4. Eu tentei aprender a tocar, mas o meu professor falou que eu não tenho ritmo e aí eu desisti, né? Infelizmente, alguns professores com metodologias mais antigas davam preferência para aqueles alunos que já tinham um ouvido mais naturalmente desenvolvido. E eles acabavam excluindo aquelas pessoas que tinham mais dificuldade com a percepção auditiva. Só que isso também é uma questão de treino. Então quando a gente diz assim, eu não tenho ritmo, a gente deveria na verdade dizer, a minha percepção rítmica ainda não está bem desenvolvida. Porque a percepção auditiva é uma habilidade que a gente pode desenvolver, assim como qualquer outra. E existem vários métodos para isso. Crença número 5. Eu queria aprender a tocar guitarra, mas eu sou muito descoordenado. Olha, eu vou te falar uma coisa. Eu também sou descoordenado. Na verdade, todos nós somos. Você lembra quando você começou a aprender a dirigir? Ou então as primeiras vezes que você foi digitar alguma coisa no computador? Ou então quando você foi jogar videogame a primeira vez? Eu lembro ainda as primeiras vezes que eu fui jogar videogame, eu tinha que ficar olhando pro controle, porque eu não sabia quais botões que eu tinha que apertar. Aí quando eu olhava para a tela eu já tinha morrido no jogo, né? E as primeiras vezes que eu fui digitar no computador, então, só com 2 dedinhos assim, né? Demorava um tempão para encontrar cada letra e depois para começar a usar os outros dedos, demorou muito. E as primeiras vezes que eu tentei dirigir, eu tinha que pensar, eu às vezes errava o pé ali, né? Ou errava a marcha, era tudo muito difícil. Só que depois de um tempo repetindo as mesmas coisas, tudo se tornou automático e fácil, não é verdade? Então, tudo isso é normal. São novas habilidades que precisam ser treinadas e que depois de muitas repetições,
entram na nossa memória muscular e daí se tornam automáticas. Então, novamente, a gente chega à conclusão que é tudo uma questão de treino. A gente precisa praticar exercícios para desenvolver a coordenação motora e ir memorizando os movimentos através das repetições. Crença número 6. Puxa, eu queria tanto aprender a tocar guitarra, mas a vida é muito corrida e eu não tenho tempo. Se você está vendo esse vídeo, se você assiste TV, Netflix, vídeos no YouTube, se você acessa Instagram, Facebook, TikTok, grupos de WhatsApp, olha, significa que você tem tempo sim. É tudo uma questão de prioridade e organização. Se você realmente quer aprender a tocar guitarra, então você vai ter que arrumar tempo para praticar. Que seja meia hora por dia ou 1 hora por dia, isso vai depender de cada um. Então você precisa definir em qual horário do dia você vai praticar. Nem que para isso você precise acordar meia hora mais cedo ou ir dormir meia hora mais tarde. Mas o fato é que se você realmente quer, se aprender a tocar guitarra é uma prioridade na sua vida, então você vai encontrar tempo para isso. E você tem que sempre pensar também que esse é um tempo que você vai dedicar para você, para o seu desenvolvimento e satisfação pessoal, para a realização do seu sonho. E tocar guitarra é uma atividade muito prazerosa que vai fazer bem para o seu corpo e para sua mente. Crença número 7. Eu queria mesmo aprender a tocar guitarra, mas está muito caro para fazer aula, hein? Olha, eu entendo, eu sei que a parte financeira não está fácil para a maioria de nós brasileiros, mas eu preciso te dizer que assim como o tempo, o dinheiro também é uma questão de prioridade. Se você atualmente não tem condições financeiras para pagar um professor particular para te orientar, existem outras alternativas, como os cursos online, que são mais baratos, né? Métodos, livros e também conteúdos gratuitos no YouTube. Mas é importante que você saiba que quando você quer aprender algo, você sempre vai precisar investir. Ou tempo, ou dinheiro, ou os dois. E quanto menos dinheiro a gente investe, a gente vai precisar investir mais o nosso tempo, porque nós vamos precisar descobrir coisas sozinhos, nós vamos precisar cometer erros e reaprender, voltar atrás, vai aprendendo na tentativa e erro. A gente sabe que essa forma é a que mais demora para aprender. Então a gente pode dizer que se a gente consegue investir mais em dinheiro, pagando bons professores, bons cursos, bons materiais didáticos, a gente vai economizar em tempo. Mas de qualquer forma a gente vai precisar sempre investir esses dois ativos que a gente tem. Agora, para mim, o mais caro de tudo mesmo é abrir mão de um sonho, se frustrar e depois se arrepender lá na frente. Cabe a cada um de nós pensar sobre a sua vida e ver como que vai fazer para investir no seu aprendizado, na sua evolução, na sua qualidade de vida ou na realização do seu sonho. Dito tudo isso, agora vamos para a prática. Começando pelas formas de segurar a guitarra, nós temos basicamente quatro posturas aí para segurar a guitarra. A primeira delas é a que eu estou agora. A gente chama de postura popular porque ela é baseada na do violão popular, que é apoiando a guitarra, né? Essa curva que ela tem aqui, na nossa perna direita. Uma questão importante sobre essa postura é, quando a gente olha assim, parece que a guitarra está na frente do corpo, paralela assim, mas ela não está. Ela está um pouco virada para frente, então ela está numa diagonal. E isso é bem importante, porque se a gente tentar tocar assim, fica desconfortável. A gente precisa deixar a guitarra um pouquinho do lado do corpo. Então eu vou exagerar, vou botar ela do lado do corpo mesmo, apontada para frente, para você entender o que eu estou querendo dizer, mas ela tem que ficar numa diagonal. É um meio termo aqui que a gente tem que encontrar entre o que seria paralelo aqui na frente ou totalmente do lado. Vamos colocar na diagonal, um ângulo aqui de 45 graus em relação ao meu corpo aqui, né? Outra coisa importante é que a gente vai apoiar o nosso antebraço no corpo da guitarra. Algumas guitarras já tem uma espécie de rebaixamento aqui, para isso ficar mais confortável, né? A gente apoia aqui o antebraço. Quem é mais alto, às vezes vai ficar com o ombro, né, mais para cima e tudo. Quem é mais baixinho, como eu, acaba encostando até o próprio bíceps aqui em cima. Então isso varia um pouco, mas esse apoio do antebraço aqui
é importante a gente ficar atento. E esse apoio aqui ele garante também que a guitarra fique firme. Ela não tem como cair, ela fica segura apenas com esse braço aqui equilibrada, tá? A gente também tem que cuidar para não deixar o braço da guitarra ficar inclinado para baixo, porque daí o nosso alcance vai ficar mais difícil ali nas casas. Então ele fica reto ou levemente inclinado para cima. Esse aqui é o ideal. Levemente inclinado para cima. Quando a gente inclina para cima, a gente aproxima mais, fica mais fácil de alcançar as notas aqui com a nossa mão esquerda, né? Mas não dá para inclinar muito para cima, porque senão a guitarra cai. Então ele vai ficar levemente inclinado para cima. A segunda postura também é com apoio na perna direita, mas a gente cruza a perna direita, põe o pé em cima do joelho esquerdo. Essa postura a gente costuma chamar de flamenco, porque os violonistas do estilo flamenco usam ela muito, né? E é interessante porque ela deixa a guitarra um pouquinho mais alta do que a postura normal que a gente estava antes aqui, por causa que a perna direita sobe um pouco. Então ela é super confortável de tocar, ela deixa a guitarra bem equilibrada também. A terceira postura é a que a gente chama de clássico, porque ela deriva do violão clássico, onde a gente apoia a guitarra na perna esquerda. Então a gente tem que abrir mais a perna, tem que usar um apoio embaixo do pé esquerdo, de mais ou menos uns 10 centímetros de altura aí. E essa postura facilita mais aqui o nosso alcance e também a mobilidade para fazer as coisas aqui com a mão esquerda. Alguns detalhes importantes sobre essa postura é que a primeira casa aqui ela fica mais ou menos alinhada com a altura do nosso ombro e a gente não deve grudar a guitarra no corpo, deixar ela assim reta, né, paralela ao nosso corpo, porque se a gente deixar assim a gente vai precisar virar para o lado aqui para olhar, né, as primeiras casas. A gente precisa apontar a guitarra na diagonal para frente, como eu fiz antes na outra postura. Ó. Apontei a guitarra na diagonal. Essa parte aqui está quase apoiada no meu joelho, na verdade, ao invés de estar na coxa aqui, né? Está quase no joelho, né? E se eu virar para o lado, você vai ver que está numa diagonal e não colada no meu corpo. Isso é muito importante. Isso faz toda a diferença aí no seu conforto para tocar, para você conseguir tocar de forma confortável e relaxada. Outra coisa importante é que eu encaixo a guitarra de um jeito que ela se equilibra. Pode ver que eu não estou segurando ela com nada e ela está equilibrada. E aí a correia ela ajuda a manter esse equilíbrio. Claro, se eu soltar e eu me virar, a guitarra poderia cair para frente, mas ela não cai porque ela está com a correia. Então, sempre que eu uso a guitarra assim, eu procuro também estar usando a correia. E assim eu já vou me acostumando com a correia para quando eu for tocar em pé. Por falar nisso, vamos ver como é que é a postura tocando em pé. Bom, tocar em pé é um pouco diferente de tocar sentado. E o que mais influencia na sua possível facilidade ou dificuldade de tocar em pé vai ser a altura da correia. E, obviamente, o costume. Você vai precisar acostumar também. Então, se você acostumar a tocar sempre sentado, em qualquer momento que surgir uma necessidade de tocar em pé, nas primeiras vezes você vai estranhar. Isso é normal. Então, você vai precisar treinar um pouco em pé também. Quando você tiver alguma perspectiva de ensaiar com uma banda, fazer alguma apresentação, enfim, de ter que tocar em pé, é importante que você dedique uma parte do seu treino para tocar em pé. E aí, uma dica é que você já, quando tocando sentado, utilize uma correia e já regule a altura de uma forma que quando você ficar em pé, essa altura da guitarra não mude. Então eu estava sentado, a minha guitarra estava mais ou menos assim, agora eu fiquei em pé, ela continua na mesma altura porque a correia já está segurando mais ou menos naquela altura. Na verdade, eu aqui estou com a correia um pouquinho longa, então a guitarra ela baixou um pouquinho. Quando eu estava sentado, ela estava mais ou menos aqui, mas agora quando eu fiquei em pé, ela baixou uns 5 a 10 centímetros aqui. Com certeza eu vou sentir alguma diferença. Então no meu caso aqui agora, para eu ficar naquela altura em que eu estava tocando já antes sentado, eu vou precisar encurtar essa correia. Vamos ver. Vou encurtar ela e vou testar. E você pode testar, sentar de novo na cadeira e ver. Ó, aqui eu já sei que ela está mais ou menos na altura que ela estava quando eu estava tocando sentado. E ela fica bem confortável para mim. Óbvio, quando você vê lá o Slash ou sei lá, algum outro guitarrista que você gosta, o Zakk Wylde, não sei quais são os seus guitarristas preferidos. Muitas vezes tem alguns deles que usam a guitarra lá embaixo. Mas eles já treinaram dessa forma. E eles usam a guitarra lá embaixo em algumas situações. Mas quando chega a hora do solo,
O que eles fazem? Eles procuram um apoio no palco, botam a perna lá para solar, ou então o Slash muitas vezes faz isso, ele empurra a guitarra assim, e como está presa com a correia, então ele só empurra com o próprio braço e deixa a guitarra em pé. Logo, o que ele vai fazer para solar fica tudo perto aqui, fica um alcance bom aqui para nossa mão. Então tem algumas manhas, digamos assim, né? Alguns macetes que os guitarristas encontram para facilitar naquilo que eles vão fazer ao vivo. Você tem que procurar o que é mais confortável para você. Mas em geral, mesmo quando a gente está em pé, aqui a gente vai cuidar para a guitarra não ficar reta, nem para baixo, o braço dela, e sim levemente inclinado para cima. E aqui é só uma questão de ajustar. Ó. Ajustei, pronto, ficou inclinado para cima. Pode ver que está quase na altura do meu ombro aqui as primeiras casas. Então essa é uma receita que funciona muito bem, tá? Se eu deixar a altura das primeiras casas aqui da guitarra quase na altura do meu ombro, eu vou ter um bom alcance. Se eu estiver muito para baixo, já começa a complicar, certo? Então essa é a dica principal aí. E a outra dica é algo que eu já falei antes, que é deixar a guitarra um pouco do lado do corpo. Então você não precisa e não deve estar com ela totalmente colada assim no seu corpo, né? Totalmente paralela ao seu corpo, porque vai dificultar um pouco esse alcance, a gente vai acabar tendo que se dobrar um pouquinho para o lado. Então deixa a guitarra um pouquinho do lado do corpo, ó. Você vai ver que é confortável, experimenta, testa, e toda a postura ela não é estática, você precisa ficar se movendo e trocando um pouco, né? Ela é dinâmica, tá? E você vai ajustando para ficar tudo sempre mais confortável. E uma outra coisa importante também é, sempre que eu estou praticando, eu vou trocando de postura, eu não fico todo o tempo na mesma postura. Então, treino um pouco na postura do popular, um pouco na postura do flamenco, um pouquinho na postura do clássico, um pouquinho em pé, vai revezando, porque assim você treina e acostuma um pouquinho com cada postura, você vai se conhecendo melhor, percebendo como que o teu corpo fica mais confortável, e também você cansa menos, não fica com dor nas costas nem nada, porque você vai trocando aí a postura. Vou falar um pouquinho sobre a postura da mão da escala agora, né? A mão esquerda aqui. O mais importante que você precisa sempre buscar é estar com a mão relaxada. Isso vai valer para tudo, mas assim, sempre procura manter a mão relaxada. Começa a perceber se você está relaxando ou se você está tensionando a mão. E a gente vai evitar dobrar o pulso também. Então muita gente vai tocar e faz isso aqui, ó. E às vezes a pessoa não consegue achar uma forma de não dobrar. Existem algumas situações que a gente vai precisar fazer uma dobra do pulso, mas assim, são situações de exceção. Você vai procurar o máximo de tempo possível não dobrar, manter o pulso reto. Então você vai colocar aqui os dedos, né, as pontas dos dedos nas cordas, procurando manter o seu pulso reto. E isso tem a ver também com a altura do polegar aqui atrás. Então o polegar ele tem que se ajustar, ele tem que ajustar a sua altura conforme aonde que a gente está tocando. Qualquer pessoa que falar para vocês que o polegar tem que estar sempre no mesmo lugar, sempre aqui no meio, uma determinada altura específica, você tem que desconfiar, porque a gente precisa adaptar para cada situação. Se eu estou tocando nas cordas de cima, o polegar tem que estar aqui em cima também, para que eu possa manter o pulso reto. Se eu descer e estou nas cordas de baixo, aí o polegar vai estar mais para baixo e vai acompanhar. Aliás, você tem que deixar o polegar sempre leve, sempre móvel, né? Nunca pressionando com força com ele, tá? E a forma certa de pressionar as cordas aqui para fazer as notas é sempre com a pontinha do dedo perto do traste da casa onde a gente está. Então, por exemplo, eu estou na casa 3. Se eu apertar no meio da casa, eu vou precisar usar mais força do que se eu apertar bem pertinho do traste. Tá? E isso é decisivo, isso faz toda a diferença, porque a gente vai conseguir tocar fazendo menos força e obtendo um som mais limpo. Quer ver uma coisa? Faz um teste aí. Encosta o dedo de leve, aqui na casa 3, na sexta corda. Vai tocando, mas só encostado, sem apertar. Aí vai apertando uns pouquinhos. Vai aumentando a pressão, até que a nota soe. Bem no começo, quando a nota começa a soar, ela dá um barulhinho de que a corda tá batendo no traste, ó. Fica um barulho esquisito, ó. Quando a gente aumenta essa força, aí a nota sai mais limpa. Mas se você fizer isso agora e mover o dedo para cá, para perto do traste e para longe do traste, você vai perceber que tem uma diferença. Aqui perto do traste, a força que eu preciso fazer
para essa nota soar limpa é bem pequena. Faz esse teste, encosta de leve, vai aumentando aos pouquinhos, quase em cima do traste. Agora que eu encontrei a força que eu preciso para obter o som da nota, eu vou mover o meu dedo para o meio da casa. Olha o que acontece. E lá pro início da casa, olha o que acontece, ó. Então, se você faz esse teste, você vai constatar na prática que o lugar certo, o melhor lugar, o mais eficiente para pressionar a corda é sempre perto dos trastes, sempre. Na medida do possível. Às vezes a gente vai fazer um acorde e a gente não consegue botar o dedo perto do traste, aí tudo bem. Mas a gente vai sempre buscar isso. Criar um hábito. Desde agora vai tocar um riff. Coloca o dedo sempre perto do traste e não no meio da casa, ok? E sobre a nossa mão direita, né? Como segurar a palheta. Eu gosto de usar essas palhetas de 3 pontas, né? Elas não são muito comuns. Mas eu não vou entrar aqui sobre tipos de palheta, eu vou usar agora uma no formato tradicional, né? Formato com uma ponta e um lado redondo ali, na ponta onde pega nas cordas aqui. A forma de segurar a palheta é uma coisa muito pessoal, você vai ver vários guitarristas, cada um segurando a palheta de um jeito diferente, todos conseguindo tocar bem. Mas uma forma que eu cultivo há bastante tempo e que é bem confortável e que possibilita principalmente a gente tocar com a mão relaxada, é a que eu vou mostrar agora. Você vai colocar a mão para frente, esticar o braço, né? Braço direito para frente, virado assim, com a mão virada para baixo. Deixa a mão bem relaxada. Aí você vai virar o seu braço para cima, assim. Depois nós vamos virar ele assim, de lado. Praticamente a postura da mão para segurar a palheta, ela está definida aqui. E o que é importante? Essa postura é uma postura em que a nossa mão ela está relaxada. Quanto mais a gente conseguir trabalhar, tocar com a nossa mão na forma mais natural em que ela costuma ficar, melhor. Agora eu vou colocar a minha palheta entre o dedo indicador e o dedo polegar. Assim. Olha como é que ficou. E a ponta da palheta está aqui, não sei se dá para ver. Né? A ponta fica bem curtinha, né? Eu deixo o polegar bem no meio da palheta aí. E aí eu vou vir aqui e apontar para as cordas, tá? Eu não vou entrar muito em questão de inclinação e ângulo da palheta, porque isso não é interessante agora, mas mais adiante é importante ver sim. São coisas importantes. E agora que a gente viu assim uma forma, né, de segurar a palheta, é sempre importante que você tenha em mente que você precisa manter a mão relaxada. Cuidando isso já é um ótimo começo. A gente vai fazer um exercício simples agora, que é dar 2 palhetadas em cada corda. Uma para baixo e uma para cima. Começando na 6ª corda, depois na 5ª, depois na 4ª, depois na 3ª, 2ª, 1ª. Voltando, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª e repete. Procura relaxar a mão. Relaxa o ombro direito também, enquanto está fazendo isso. Para baixo e para cima. Voltando para baixo, para cima. Não subestime esses exercícios, tá? Porque eles são importantíssimos. Não só para quem está começando, inclusive para quem já toca. Relaxa bem. Procura fazer os movimentos curtos, né? E não muito longos assim. Vai olhando aqui para acertar na corda certa. Pensa em qual corda está tocando, a 6ª, 5ª, 4ª, 3ª, 2ª, 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª e assim por diante. E agora nós vamos incluir, além das palhetadas, movimentos com a mão esquerda aqui pressionando notas, e vai ser um exercício de coordenação motora. Nós vamos treinar a independência dos dedos, né, a coordenação motora de 2 em 2 dedos. Do indicador com o médio com o anular e o anular com o mínimo. Vamos chamar de dedo 1, 2, 3 e 4. Então nós vamos fazer os dedos 1 e 2, depois 2 e 3, depois 3 e 4. E para isso nós vamos tocar aqui na região da casa 5, que é uma região mais confortável de tocar.
Então nós vamos começar tocando com os dedos 1 e 2 nas casas 5 e 6. E a gente vai palhetar para baixo e para cima. Então fica casa 5 com o dedo 1, palhetando para baixo. Casa 6 com o dedo 2, palhetando para cima. A mesma coisa na próxima corda. Casa 5, casa 6, casa 5, casa 6. Vai bem devagar, vai no seu tempo, tá? O importante é conseguir manter a mão relaxada. Ó. Quando chegar na primeira corda, é como se estivesse descendo uma escada, né? Chegou na primeira corda, avança uma casa e continua subindo agora os mesmos dedos aqui. Dedo 1 primeiro na casa 6, dedo 2 na casa 7 agora. E sobe, dedo 1, dedo 2, dedo 1, dedo 2. Relaxa a mão. Quando chegar na sexta corda, faz a mesma coisa. Avança mais uma casa e vamos descer de novo. Agora o dedo 1 está na casa 7 e o dedo 2 na 8. Não se preocupa com o tempo, não acelera, vai devagar. Foca principalmente em usar menos força e relaxar mais a mão. Avança mais uma casa, agora o dedo 1 está na casa 8 e o dedo 2 está na casa 9. E vamos subir. E você pode estabelecer uma meta de quantas casas você vai andar. Ah, eu vou treinar com esses dois dedos, descendo, andando uma casa, subindo, andando uma casa e assim por diante, até chegar, por exemplo, na casa 12. Né? Ou simplesmente até onde a gente fez. A gente começou na 5 e terminou aqui nas casas 8 e 9, por exemplo. Né? Agora nós vamos fazer o mesmo exercício, só que com os dedos 2 e 3, para trabalhar essa coordenação. Então, o dedo 2 vai na casa 5 e o dedo 3 vai na casa 6. Fica assim, ó, dedo 2, dedo 3. Na próxima corda, mesma coisa. Vai no seu tempo, vai fazendo devagar, buscando relaxar a mão. Cheguei na primeira corda, vou avançar uma casa. Cheguei na sexta corda, vou avançar uma casa. Lembra de pressionar sempre com o dedo perto do traste. Tenta pressionar a corda com a maior leveza que você conseguir. E se não conseguir me acompanhar na mesma velocidade, não tem problema, vai mais devagar. Ok, agora nós vamos fazer o mesmo exercício com os dedos 3 e 4. Então o dedo 3, né, o dedo anular vai na casa 5, e o dedo 4 vai na casa 6 e a gente vai sempre procurar colocar perto dos trastes. Vamos lá então. Dedo 3, dedo 4. Desceu, dedo 3, dedo 4, dedo 3, dedo 4. Relaxando a mão. Percebe que eu não estou dobrando o pulso assim, né? Estou com o pulso quase reto aqui. Avancei uma casa e vou subir. Avança mais uma, desce. Avança mais uma e sobe.
Esse tipo de exercício aqui vai te ajudar muito a desenvolver a coordenação motora, mas é através dele que você vai criar bons hábitos, como pressionar as cordas perto dos trastes, pressionar com leveza as cordas, né, com a maior leveza que você conseguir, relaxar a mão, tudo isso, né? Então você tem que treinar ele devagar, buscando esta qualidade aí. E também, quanto tempo que você deve praticar esse exercício? Não é muito, você pode praticar ele assim, 5 minutos por dia, por exemplo. Ele já vai dar um excelente resultado. Treina ele por 5 minutos e depois vai para os outros conteúdos, vai tocar os riffs, as músicas, os acordes, né? As canções que você estiver aprendendo. É isso aí. Bom, essa aula aqui já está ficando um pouquinho longa. Eu estou procurando passar o máximo de conteúdos, princípios e orientações para que você comece a aprender a tocar guitarra do jeito certo. Para que você comece com o pé direito a dar os primeiros passos nesse caminho, que a gente sabe que é um caminho longo, gradual, passo a passo, né? Mas que também pode ser um caminho muito prazeroso e de realização pessoal. Algumas pessoas estão entrando em contato comigo e perguntando se eu tenho algum curso em que elas possam dar continuidade nesse aprendizado depois, ou então algumas querem saber se eu tenho algum conteúdo um pouco mais avançado, né? Aquelas pessoas que já tocam e tal. E o fato é que sim, eu tenho um curso bem completo, bem organizado, passo a passo, chamado O Caminho da Guitarra. E eu vou falar sobre ele mais adiante nas nossas próximas aulas. Mas por enquanto eu quero que você aproveite e pratique bastante os conteúdos que a gente viu até aqui. E agora tem alguns avisos importantes. Amanhã, quinta-feira, às 20 horas, eu vou fazer mais uma live especial para tirar dúvidas. E eu quero te ver participando lá. Eu vou ter o maior prazer em responder as tuas perguntas. E na sexta-feira, também às 20 horas, vai ao ar a nossa aula 3, que é a que eu considero mais importante, porque lá eu vou explicar os conceitos básicos de teoria musical que o guitarrista iniciante deve aprender, vou explicar a localização das notas no braço da guitarra e como que você pode treinar isso, e também eu vou passar um mapa com a ordem ideal dos conteúdos para você aprender tudo com muito mais facilidade. Lembrando que eu vou enviar todos os avisos e links das aulas por e-mail e também no nosso grupo VIP no WhatsApp. Então, se você ainda não está lá no grupo, acessa o link que está aqui embaixo e entra agora no grupo VIP para não ficar de fora. E agora vai aqui aquele pedido que eu faço assim de coração. Desce aqui na página, escreve um comentário aqui dizendo o que você achou dessa aula, o que você gostou, o que você não gostou. Pode escrever também se tiver alguma dúvida. E também pode me dizer aí o que você espera ainda das próximas aulas que a gente vai ter. Essa sua participação é muito importante para o meu trabalho. Por isso, desde agora, eu já te agradeço pela sua participação, pela sua atenção. Por hoje é isso. A gente se vê na nossa próxima aula. Um grande abraço. Olá, meu nome é José Carlos e eu faço parte do grupo Primeiro Passo no Caminho da Guitarra. Amigo, perde tempo não. Eu tinha na minha cabeça que aprender a tocar guitarra é para quem é jovem. A gente, depois de certa idade, a coisa fica mais difícil, e de fato fica. De fato é bem mais difícil. Mas eu pensava que não tinha mais solução para mim. O tempo já tinha passado. O tempo do aprendizado eu já tinha deixado para trás. Quando eu me deparei, eu estava vendo um vídeo no YouTube e por um acaso eu errei lá e cliquei no link do Vilmar Gusberti. Ele falava ali, apresentava o seu e-books, aquele método para iniciante, né, o e-book para iniciante, e nele falar ali, anunciando, ele falou que não tem, você pode começar do absoluto zero e ao mesmo tempo que vai aprender, e falando ali também que não importa a idade. Aí ele falando aquilo, tocou um sino na minha cabeça, falou, peraí, o que eu estou pensando? Já quis adquirir o meu, já adquiri o meu naquele momento ali, e ele já convidando ali o povo ali naquele vídeo, naquele áudio. Não foi no mesmo vídeo não, foi no outro, que ele convida o povo para poder a gente estar participando da live. Perdi tempo não. E participando da live, treinando o e-book que eu já tinha comprado, e os exercícios, e treinando os exercícios da live.
eu vi que estava evoluindo bem, que a coisa estava caminhando, e o Vilmar vai no final, faz a promoção, aí não tinha como ficar de fora. Já entrei no curso, e para resumir, para a gente não ficar assim, alongando o vídeo, você que aí pensa que já está velho, sua idade já chegou, você não tem condição mais de aprender nada, tira da cabeça. Eu pensava assim, precisou do professor Vilmar dar uma palavra lá para tocar um sino na minha cabeça, peraí, eu posso aprender esse negócio também, entendeu? E você pode. Ele falou que não tem idade, de fato não tem. Eu posso dizer com propriedade que não tem, porque eu posso te garantir que eu evoluí em 2 meses, 2 anos em 2 meses, eu evoluí. Entendeu? Eu não arriscava nada de solo em nada, não conhecia as escalas. Hoje eu já posso te dizer que eu conheço as escalas que fui ensinado, eu conheço todas, as que tem lá nos e-book, eu já memorizei todas. Eu consigo, né, pegar aqui pegar uma... Eu consigo caminhar pelo braço da guitarra sem medo de errar as escalas, porque eu já consegui, com esses 2 meses, já memorizar as escalas e conseguir caminhar por elas. Tenho dificuldades ainda? Tenho dificuldade de formar frase e fazer coisas longas. Eu tenho dificuldade. Se o solo for um solo rápido, tenho dificuldade. Mas evolui muito. O que eu quero dizer com isso? Que a idade não é ela que determina. Não é ela que determina se você tem capacidade de aprender ou não. É o nosso posicionamento. Eu entendi isso quando ele foi. Eu entendi que ele quis dizer isso, que é o nosso posicionamento que decide, que determina se nós vamos aprender ou não. Então, abracei, já fui logo, comprei o curso, já abracei, estou dentro e estou evoluindo. Você que pensa como eu pensava, como eu já disse nesse vídeo, tira da cabeça. Você não é velho. O seu sonho pode estar adormecido, mas não está morto. Se está adormecido, ele pode acordar, como os meus sonhos estão acordando. Acorda, meu amigo. Vamos junto, vamos que vamos. Vamos fazer parte dessa grande família. Os primeiros passos no caminho da guitarra. Vem com nós, lá nós tira dúvida um do outro, nós aprendemos um com o outro. O professor Vilmar está o tempo inteiro ali, tirando dúvida da gente. Um abraço. Melhor professor. Eu falo isso aqui, não é... Mas eu falo porque eu sinto de coração que o jeito dele explicar me cativou e fez com que eu pudesse entender mais fácil as coisas. Tinha eu dificuldade de entender certas coisas a respeito de escalas, essas coisas, tinha muita dificuldade. Mas o modo dele explicar, o modo dos exercícios que tem, os exercícios que tem nos e-books, os exercícios são muito fáceis de entender e eles fazem com que a gente passe a ter mais facilidade em entender quando é explicado, né, oral. Quando começa a explicar, a gente entende, porque a gente leu lá e viu que o que a gente leu lá é o que a gente está ouvindo agora. É muito bom. Você que pensava, tira da cabeça, meu amigo. Vem, a sua idade não pode determinar, não. A sua idade não pode determinar o limite do seu grau de aprendizado. De jeito maneira. Nós ainda temos muito ainda a evoluir. E nós vamos evoluir muito na guitarra ainda. Mesmo a gente tendo a idade bem lá na frente, mas isso não vai nos impedir de aprender a guitarra. Vem comigo, vamos junto nessa. Abraço professor Vilmar, um abraço para os companheiros lá do Caminho da Guitarra. Um grande abraço para nós aí, meu amigo.